Oi gente, tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez para poder gravar um vídeo para vocês mostrando algumas coisas que eu acho super interessantes. A matéria que eu escolhi falar a respeito hoje é sobre 6 itens que eu acho essenciais para quando a gente vai servir aquele coquetel, aquelas entradinhas que antecedem um almoço ou um jantar. Eu trouxe 6 itens que eu acho assim fundamentais na hora de você servir essas entradinhas, na hora de você servir esses petiscos. E eu vou começar por esse bowlzinho, esse bowl tamanho pequeno. Eu acho esse bowl perfeito para você servir uma geleia. Porque na maioria das vezes, quando a gente está servindo petiscos ou entradas, que a gente está servindo um queijo, que a gente está servindo uma torradinha, a gente sempre opta por servir uma geleia. Então eu trouxe essa vasilhinha porque eu acho ela super prática, eu acho o tamanho super interessante e eu acho também ela super delicada, super fofinha. Uma outra coisa que eu queria falar a respeito dessas vasilhinhas é que sempre quando eu saio para poder comprar as coisas para minha casa, eu geralmente nunca compro 2 ou 3 unidades só. Eu sempre opto por comprar um número maior, tipo 6, 8, até 12 peças. Por quê? Porque eu nunca uso uma vasilhinha para não tem só uma finalidade, tem várias finalidades. Por exemplo, hoje eu estou mostrando essa vasilhinha que ela vai ter a finalidade de colocar uma geleia. Mas ela também pode ser usada para você servir sobremesas individuais, tipo um pudim, ou tipo um pavê, ou tipo um brigadeiro. Eu acho legal ter uma vasilhinha nesse tamanho. Bom, mas voltando à geleia, que é o assunto que eu estava falando inicialmente a respeito dessa vasilha, é que, por exemplo, é bom ter 3, no caso 3. Eu nunca sirvo menos que 2 geleinhas, porque como você tem convidados com gostos diferentes, muitos deles têm preferência por geleias cítricas ou geleias que sejam um pouco mais doces, que tenham sabores diferenciados. Então eu geralmente uso sempre 3, porque eu acho que 3 é um número legal. Mas isso vai do que você quer servir. Se você quer servir 2 tipos de geleia, um tipo, mas eu particularmente gosto de ter 3 tipos de geleia quando eu estou servindo essas entradinhas. A segunda peça que eu acho fundamental de se ter quando você vai servir entradas são essas faquinhas, gente. Tá vendo? Essa faquinha menorzinha. Por exemplo, quando você vai servir a geleia, você precisa desse tipo de faca. Por quê? O tamanho é um tamanho adequado, não é uma faca super grande que vai ficar caindo, que vai ficar fazendo aquela bagunça na sua mesa. Então, esse tamanho é fundamental. Outra coisa, essas faquinhas são chamadas de faquinha de spread, que são as faquinhas que espalham, que de repente que seja né, um patezinho, ou a geleia, ou até mesmo um outro tipo de coisa que você esteja servindo, que seja para poder espalhar. Então, essa faquinha é interessante porque ela tem a ponta arredondada, ela não é uma faca de ponta fina. Por isso que ela é a faca apropriada para poder fazer esse spread. Outra coisa, ela não é uma faca que tem corte. Ela é uma faca que ela não é amolada. É uma faca lisinha que realmente ela é apropriada para isso. Então a faquinha seria o segundo item que eu acho fundamental, que eu acho super importante de se ter quando você está servindo essas entradinhas. Uma terceira peça, gente, é outro tipo de bowl, mas um pouquinho maior. Porque às vezes você quer servir um amendoim, você quer servir um pistache, ou você quer servir uma amêndoa. Então esse tamanho é um tamanho bem legal, porque não é nem muito pequeno e nem muito grande. E de repente, se você quer ter vários tipos, você quer ter o amendoim, você quer ter o almond e você quer ter o pistaches, realmente é interessante que você tenha vasilhinhas que não sejam tão grandes e nem tão pequenas. Se você fosse servir um tipo de coisa só, de repente apenas uma amêndoa, aí seria melhor que você tivesse uma vasilhinha um pouco maior, porque seria um tipo só. Mas no caso da gente servir 2, 3, esse tamanho é um tamanho bem interessante.
Outra coisa que eu gosto muito em relação a esse bolzinho é que ele é um bolzinho que, tá vendo aqui? Ele tem uma pontinha, ele é mais fininho. Então, de repente, se a pessoa não quer usar a colher para poder se servir, ela pode simplesmente usar esse biquinho do bowl para poder se servir e colocar no pratinho, porque é uma maneira fácil de virar e de se servir. Uma outra peça fundamental, gente, essa acho que todo mundo tem, todo mundo sabe que é importante, são os pratinhos, né? Esse pratinho é o mesmo pratinho que a gente usa para servir sobremesa, que a gente usa para servir uma salada. É o mesmo pratinho que a gente usa para poder servir as entradinhas. Por que a gente tem que ter um pratinho assim? Porque geralmente a gente tem vários tipos de entrada, a gente não tem uma entradinha só. E também o convidado, ele não vai ficar perto ali das entradas o tempo inteiro. Às vezes ele quer sair, ele quer andar, ele quer se sentar, por exemplo, na sala de visita, ou ele quer sentar numa varanda gourmet, ou ele quer sentar na sala de jantar. Então é legal que ele tenha um pratinho, porque dessa forma ele pode se servir, colocar o que ele quer comer e levar o pratinho para o ambiente onde ele quer estar. Então o pratinho é fundamental. Outra coisa que eu acho super legal, gente, são esses garfinhos. Esses garfinhos são próprios para aperitivo, tá vendo? Ele é um garfinho menorzinho, é um garfinho bem levinho, ele é perfeito para aperitivo. Às vezes você vai servir uma tábua de frios, você vai servir um presunto, às vezes você vai servir uma mussarela, ou você vai servir tipo assim um prosciutto. Então realmente é interessante ter esse garfinho, porque é um garfinho pequenininho, um garfinho fácil, que você pode levar e que você pode ter com você o tempo inteiro. Muitas pessoas, gente, não gostam, não têm, ou talvez até não conhecem esse tipo de garfo, e elas optam por usarem palitos. O uso do palito, não é errado usar o palito, mas tem muita gente que usa aquele palito de madeira, aquele palito mais comum do dia a dia. Eu não sou muito fã daquele palito, eu não acho aquele palito interessante. Ele é muito pequeno, ele não é um palito bonito, é um tipo de coisa que você tem que estar sempre trocando o palitinho, então eu não acho legal ter aquele palito. Inclusive eu separei aqui para poder mostrar que existem tipos de palitinhos, né, para coquetel, que são palitinhos mais bonitinhos, tipo esse, tá vendo? Ele parece um garfinho mesmo. Ele é de tipo um plástico transparente, é super levinho, é prático, é descartável, mas ele é mais apresentável. Eu acho que fica mais bonito se a gente tiver um garfinho nesse tipo. Aí vocês me perguntam assim, mas Fabiola, é errado ter o palitinho de madeira? Eu não posso ter aquele palitinho de madeira? Pode, gente, é certo, não tem nada de errado em ter um palitinho de madeira, mas eu não acho bonito, eu não acho interessante. E outra coisa, hoje em dia é tão fácil de encontrar esses palitinhos assim, você pode encontrar em vários supermercados, você pode encontrar em lojas que mexem, né, festas de crianças ou festas para adulto. Então é legal sempre ter esse tipo de palitinho, caso você não tenha esse garfinho. Mas eu super sugiro, gente, que vocês tenham esse garfinho, que vocês comprem esse garfinho, porque ele é um garfinho interessante, ele é um garfinho que realmente vai ter muita utilidade para vocês, não é um garfinho caro e de repente vocês não encontram, vocês não sabem onde encontrar, mas na internet, se vocês derem busca por garfinho de coquetel, com certeza vocês vão encontrar lojas onde encontrar este garfinho. Ok. A última peça que eu acho interessante para quando você está servindo entradinhas e coquetel, que assim, realmente tem que ter, não tem como não ter, gente, é o guardanapo, né? É claro, você precisa ter um guardanapo. E o guardanapo, geralmente, é o guardanapo de papel, o guardanapo descartável. Mas existem, sim, guardanapos de coquetel em tecido, que são super fofos, mas eles são bem pequenininhos mesmo, exatamente do tamanho deste guardanapo. E para quem gosta de guardanapo de papel, né, pode, é claro, usar o guardanapo de papel para coquetel. Agora, uma coisa que eu gostaria de
orientar vocês, de mostrar a vocês, é que existem tamanhos diferentes de guardanapo, para que vocês não usem o tamanho errado para servir o seu aperitivo, ok? O tamanho certo, como eu já disse, é esse tamanho aqui. Então, esse tamanho de guardanapo, ele é o tamanho apropriado para você servir um coquetel, para você servir as suas entradinhas. Aí, vem o segundo tamanho, é esse tamanho, tá vendo a diferença? Esse tamanho aqui de guardanapo, gente, é um tamanho que a gente usa mais para servir, para usar quando você está servindo um café da manhã ou quando você está servindo um brunch. Esse daqui é um tamanho mediano, tá vendo? Aí tem também o tamanho que geralmente é o que a gente mais usa, que é para um almoço ou para um jantar, que é esse tamanho bem maior. Tá vendo? Então, são 3 tamanhos diferentes. Olha a diferença, tá vendo? O de coquetel, que é bem pequenininho, que é o caso do que eu estou sugerindo aqui hoje, para servir essas entradas. Esse daqui, que é geralmente usado mais para um café da manhã ou para um brunch. E esse daqui maior, que é o tamanho apropriado de guardanapo para almoço e para jantar. Eu acho que eu mostrei tudo então, gente. Eu já mostrei os 6 itens que eu acho bem interessantes e que eu acho assim que a gente tem que ter quando vai servir aquelas entradinhas tão deliciosas que os convidados gostam tanto e que eles sempre esperam encontrar na casa da gente quando a gente está recebendo para uma reunião em família ou para uma reunião de amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Também gostaria de pedir vocês que vocês sugerissem, se vocês quiserem saber de alguma coisa, se é alguma coisa que vocês ainda não sabem e que têm curiosidade de aprender, mande uns recadinhos para mim que eu vou ter o maior prazer em voltar com outro assunto para poder esclarecer para vocês aquilo que vocês querem saber, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, me sigam, compartilhem as minhas matérias, deixem os seus comentários e o mais importante, se inscrevam no meu canal, porque eu quero estar sempre compartilhando com vocês as matérias que eu preparo com muito carinho e que eu quero que vocês estejam sempre participando e aprendendo comigo, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.